Olá, família, tudo bem? 2 de dezembro de 2015, Sofia Câncio, uma menina de 4 anos que perde sua vida. A investigação é realizada, o pai é denunciado. Em 2018 acontece o primeiro julgamento. Ele é condenado a um pouco mais de 24 anos de prisão. Ele recorre, é libertado 2 vezes, acontece um segundo julgamento e ele é condenado a 1 ano, a menos de 2 anos de prisão. Sai pela porta da frente. Um caso que chocou toda a opinião pública por ter envolvido uma criança de 4 anos. Vamos receber aqui Maria do Carmo, do Vítimas Unidas, para falar desse caso e contar todos os detalhes. Muitas informações desse caso vieram truncadas, falaram que o processo estava em segredo de justiça, deram datas erradas, mas vamos acompanhar esse caso agora na visão de Maria do Carmo, que acompanhou esse caso desde o início, se aproximou da mãe da Sofia e conheceu esse caso a fundo. Ela traz detalhes inéditos e detalhes que esclarecem esse caso. E vamos entender o porquê o pai primeiro foi condenado a 24 anos e depois pegou 2 anos, talvez por um erro do judiciário. Vamos receber aqui agora Maria do Carmo. Olá, Maria do Carmo, como vai você? Oi, Marconi, tudo bom? Graças a Deus estamos indo bem, apesar de tudo que tem acontecido no Brasil, né? Que não está sendo fácil. Tivemos essa semana mesmo mais uma escola no Paraná, né? De novo um aluno entrando, matando, e nossas crianças sendo mortas. Vendo, né, há 2 dias, Ana Carolina Jatobá sair pela porta da frente, também depois de um caso que chocou o país. Acho que todo mundo chorou pela Isabela, né? Com toda certeza, com toda certeza. É, Caso Sofia Câncio, um caso tão emblemático que trouxe tanto sofrimento para a sociedade brasileira. Acho que toda a sociedade de bom coração sofreu nesse caso. Uma menina linda de 4 anos que perdeu sua vida de uma forma tão banal, tão trágica. E o pai foi acusado, primeiramente condenado, depois recorreu, teve um novo júri e saiu Uhum. praticamente absolvido, né? Porque ele pega 2 anos, já tinha cumprido e sai pela porta da frente. Maria do Carmo, por favor, comece a relatar esse caso desde o início para que a gente possa conhecê-lo na sua visão, que conhece esse caso tão profundamente. Uhum. É, na realidade, para mim, Marcon, esse caso é um caso que, inclusive, relendo todo o processo, é, foi um caso, eu volto a dizer, que, para mim, é uma mistura de caso Nardoni com o caso Henry, tá? Pela crueldade, e aí eu quero deixar isso muito claro, né? Eu não sei se a gente pode falar em erro do judiciário, tá? Mas eu acho, Marconde, que o Tribunal do Júri tem que ter, claro, pessoas, né, da população que representem a sociedade, mas eu também entendo, porque foi o que aconteceu nesse caso, que uma pessoa, quando ela se propõe, porque você pode, algumas pessoas são realmente convocadas, outras não. Elas se habilitam para participar, né, como jurados. Que essas pessoas elas têm que ter um entendimento mínimo entre a diferença entre culpa e dolo, sabe? Entre algumas questões, por quê? E aí eu vou colocar aquilo que o processo coloca, né? Detalhe por detalhe, e que está, e o meu entendimento, né? Porque ontem, inclusive, estávamos eu, Lígia e Leniel conversando, e as pessoas, cada vez que acontece um caso como esse, que foi da Isabela, do Henrique, que ganham mais posição como da Sofia, as pessoas dizem, tem que ter pena de morte desse país. Eu costumo dizer que condenados no resto da vida somos nós, né? Somos nós que enterramos nossos filhos, como eu, como o Leniel, como a Ana Carolina, como a Lígia e etc. O que acontece nesse caso? 2 jovens, né, o Ricardo Krause Najar, certo? E a Lígia Câncio se conhecem em 2008, porque os dois faziam parte dos escoteiros, ok? Inclusive, por coincidência, a namorada, naquele momento do crime, e a irmã também
Os 4 se conhecem dessa escola de escoteiro. Os jovens, em 2008, começam a amizade, em 2010 eles começam a namorar e a Lígia engravida. A primeira reação do Ricardo, ok, é não querer. Não queria, sugeriu um aborto e aí era contra os princípios da Lígia, né? Ela tem a Sofia, que nasce por coincidência. Por isso que eu digo que esse caso também me diz, por uma coincidência, ela nasce dia 11 de maio de 2011, e 11 de maio é a data que a minha filha nasceu, né? Então, assim, isso também me toca. E os pais, né, eles levaram tempo para informar os pais, porque, imagina, tão jovens, estudando ainda, não tinham terminado, ela não tinha terminado o ensino médio, e ele estava se preparando para o vestibular. O fato é que os pais da Lígia, né, eles constroem 2 quartos na casa, uma para bebê e uma para criança, e o Ricardo vai morar com a Lígia. Primeiro, a primeira coisa que precisa ser colocada é assim, todo mundo diz que eles tiveram um relacionamento de, né, a partir do nascimento, conviveram 4 meses. Não é verdade. Entre indas e vindas, porque à medida que a criança nasce, os 2 retomam, é claro, os estudos, tudo isso. Com 4 meses, ele volta a estudar, a trabalhar com o pai, como ele trabalhava. Eles tiveram um relacionamento de 2 anos e meio entre indas e vindas. E o que faz a Lígia terminar definitivamente esse relacionamento? E isso é uma coisa que, assim, é cruel, porque eu vejo no caso do Leniel e vejo no caso da Lígia, né? A Lígia foi muito criticada quando questionada se não passou pela cabeça dela, e aí eu vou deixar bem claro a minha posição. Eu não tenho, Marconde, a mínima dúvida que o Ricardo assassinou a filha para encobrir o primeiro erro dele, que foi ter espancado a menina, e isso, né, eu vou colocar. A Lígia foi criticada porque ela foi questionada se ele era agressivo com a filha. Não. Assim como o Leniel foi criticado quando perguntaram se a Monique não era uma boa mãe. Era, ok? Ele nunca viu. Agora, isso não significa que as pessoas possam ser dissimuladas, certo? O fato é, né, você sabe que num processo a gente traça, né, o perfil, ok, daquele que é acusado de um crime. O Ricardo, na realidade, ele tem um perfil, e isso faz a Lígia, né, se afastar e se separar. Ele era imaturo, ele não conseguia lidar com frustrações, ele começa a ter crises, ainda durante o relacionamento dos dois, de esbarrar coisas na parede, quando, né, ele se via numa situação de escolha, de tensão. Ele próprio bater com a cabeça na parede. Ele nunca tinha encostado o dedo na Sofia, mas um dia, num descontrole emocional, a Lígia foi tentar, né, acalmar ele, né, e aí quase que realmente ele machuca ela, mas... E um dia, saindo naquele ataque, ele, né, passa pela Sofia, mas assim, ele não dava indícios de chegar ao ponto do que ele fez, ok? Segundo a juíza, ela deixa claro, para ela, o Ricardo é agressivo e dissimulado, né? Então, assim, para ficar bem claro e traçar. E perfil, hein? Exatamente. O que eu digo para mim? E para mim, lendo os autos, para mim, acompanhando todo esse caso, né? Assim, o que eu acho que o caso da Sofia, ok? Me leva, não tem dúvidas nenhuma, ok? De que o Ricardo, eu volto a dizer, assassinou de forma cruel. Ele é, inclusive, denunciado, a denúncia é aceita, ele vai a júri acusado de ter assassinado a filha. Ela foi morta por asfixia mecânica por sufocação direta. Bom, vamos ponto a ponto, porque essa é uma preocupação. Eu entendo, e por isso, Marconde, que eu tenho gravado contigo, né, que você, teu perfil, né, o teu programa,
ele traz uma contribuição que não é só vamos contar casos. Não, Né? não é essa a proposta. Exatamente. Eu entendo, e por isso, né, tenho gravado contigo, que a proposta é, ao contar esses casos, a gente possa alertar, possa esclarecer, porque as pessoas... Veja, ninguém sabe tudo na vida. Né? Exatamente. Então, assim, no que eu entendo que há uma mistura de caso Nardoni, que, coincidentemente, há 2 dias atrás, volto a dizer, né? Ana Carolina Jatobá sai pela porta da frente, e de R. Primeiro, a bagunça do apartamento, isso tudo está em fotos. Sabe, assim, a gente na psicologia, como psicóloga, diz isso assim, quando você vive num local onde é tão bagunçado que eu não sei como você consegue se encontrar ou conviver ali, já mostra, né? E isso foi. Segundo dado, quando acontece, e a gente vai ponto a ponto, quando acontece o que ele chamou de incidente, porque qual é, e isso eu digo assim, gente, não é nem só com uma criança, eu já vi isso acontecer na rua com um animal. Você vê um animal, você vê uma criança com uma sacola na cabeça, ok? Naquilo que você chama de acidente, qual é a tua reação instantânea? Gente, é tua filha, é tirar essa sacola. Eu tiro a sacola e tento reanimar, ligo para Deus e o mundo, para a polícia, bombeiros, qualquer coisa. Aí veja, não, ele não tirou a sacola, e inclusive está gravado que essa é uma das contradições dele, porque não era bonito. Como assim? Essa é quando a delegada, desde o início, foi questionada a ele se ele tirou a sacola, né? E ele disse que não. Um ano depois ele disse que não tirou, porque quando ele levantou, não era bonito o que ele viu. Exatamente essa expressão. Não era bonito. E aí ele baixa. Veja, vou passo a passo, mas assim, ele fez igual ao Nardoni, ok? Mas espera aí, olha só. Se eu tô. Desculpa interromper, mas eu tenho que falar isso. Se eu tô num local, eu vou tomar banho, qualquer coisa que seja, aí eu deixo minha filha sozinha. Aí quando eu retorno, eu vejo uma cena com minha filha com um saco, desacordada, eu vou arrancar a sacola, não importa o que aconteça, eu vou tentar fazer respiração boca a boca, vou tentar fazer, eu vou balançar, vou fazer tudo para reanimar. Vou gritar para Deus e o mundo, nada mais no apartamento, vou sair gritando pela porta, falando me ajuda, me ajuda, me ajuda aqui, me ajuda. É isso que eu vou fazer. Veja o agravante, ele era escoteiro, treinado para isso. Não, veja, ele não tira a sacola em momento nenhum. Segundo, a vizinha de porta dele era médica, porta, era quase colada, assim, era ele berrar, ok? Bater na porta, ele também não tira. Ele não liga, ele liga primeiro para o pai, igual o Nardoni, liga para a namorada, os dois. O pai retorna a ligação, a namorada retorna, aí ele liga para o SAMU. Ele fica 5 minutos com o SAMU. Isso tudo está transcrito, nós vamos ponto a ponto, em nenhum momento ele retira a sacola. E aí... Impossível isso. Veja, ele não retira. Ele só vai dizer. E aí, Marcondes, eu queria te pedir licença, né? Assim, primeiro que assim, o que ele alega, tá? E aí a gente vai ponto a ponto, mas eu vou resumir. Ele alega que estava com saudade da filha, liga, vai pegar a filha na escola, porque estava com muita saudade, ok? Ele tinha marcado de sair para jantar com a atual companheira, a Isabela, e que ele ficou 10 minutos no banho, que quando ele sai, ele chama pela Sofia, ela não aparece, ele olha, ela está caída no chão, né, com uma sacola na cabeça. A primeira coisa, assim, que as pessoas pensam é, pode acontecer de uma criança morrer sufocada por uma sacola, mas eu vou pedir licença já para mostrar que normalmente as pessoas pensam que é essa sacola simples do supermercado e não é, ok? Mas vamos lembrar o seguinte, naquela semana, a professora, inclusive, foi depor no júri, ok?
Naquela semana, a Sofia tinha 4 anos, mas precisa lembrar que ela vem de uma família, a avó dela, a Elizabeth, que é minha amiga, é psicóloga. Ela era uma menina muito esperta. Naquela semana, a professora fez uma atividade na escola com, a gente chama aqui de balão, né? Me parece que em São Paulo é bexiga, né? Ela fez uma atividade com bexiga. Quando termina a atividade, as crianças perguntaram à professora: professora, a gente pode, né, encher a bexiga? A professora disse não. E a Sofia complementou: não pode, criança não pode encher bexiga, porque ela pode sufocar. Certo? Certo. Segundo, para deixar bem claro, Marconde, antes que a gente vá ponto a ponto, eu vou te pedir licença, porque assim, ó, quando se fala assim, ele encontra a criança com uma sacola na cabeça e supostamente sufocada. Todo mundo pensa nesse tipo de sacola aqui, né? Que, Sim, uma claro, sacola plástica normal de mercado. olha só, se eu fizer isso aqui, ó, entra, é óbvio, né? Agora, não era essa sacola aqui, não era isso aqui. Era isso aqui, Marconde. E toda a perícia vai mostrar que não tinha. Ó, era isso aqui, ó. Olha só. As chances. Impossível sufocar, impossível. Pronto. Isso foi feito. A gente vai ponto a ponto. Por isso que eu te digo que o DHPP, assim, parabéns à delegada Ana Paula, ao delegado, inclusive, que ficou muito conhecido no Brasil, porque acaba levando um monte de tiros, né? Que é o Sim. Paulo Bilinski, né? A toda a equipe que foi incansável, a perícia de local, assim que foi acionado, foi preservado tudo isso, ok? Ok. Então, vamos desmontar. E aí, eu queria voltar. Eu vou do. Se você me permitir, você mesmo colocou. No primeiro julgamento, que foi em fevereiro de 2018, o seu Ricardo, o criminoso, o assassino do Ricardo, ok? Uhum. Najar, no primeiro júri, ele é condenado a 24 anos, 10 meses e 20 dias de cadeia. Entre indas e vindas, porque. E aí, de novo, né, a coincidência, porque ele é solto a primeira vez por uma decisão do Marco Aurélio, né, que entendeu que havia excesso de prazo na prisão temporária, né, e aquilo, naquela época, me marcou muito, porque na mesma decisão, o ex-goleiro Bruno é solto. E aí eu quero chamar a atenção que culpa tem eu, que culpa tem a Lígia, que culpa tem a sociedade se os prazos não foram cumpridos. As pessoas, Marconde, até porque eu também fui vítima, né? Dizem assim, ai, mas se ele não pagar aqui, né, se a justiça né, da terra não funcionar, de Deus funciona. Só que eu sempre respondo o seguinte, só que a nossa justiça é muito cara. Né? É claro que eu confio na justiça de Deus, confio. Mas nós, enquanto sociedade, a gente paga a justiça para funcionar. E aí as pessoas, eu vejo as pessoas comentarem, perguntarem assim, tá, ele foi condenado, né, há mais de 24 anos e agora, em maio, ele foi absolvido. Sim, o que mudou? Né? O que mudou? Ah, então eles tinham errado. Não. Vamos lembrar, para quem não conhece o rito processual de um júri, né? Depois de tudo aquilo que hoje em dia, como muitos, no caso do Bernardo, por exemplo, né? Estão sendo televisionados, então as pessoas começam a ter mais contato de como funciona. Mas sempre que termina e que os jurados vão para a sala julgar, eles são. Eles têm que responder quesitos, e esses quesitos que levam ou não à culpabilidade. E aí eu queria ler os quesitos e por que o Ricardo sai pela porta da frente, para depois mostrar ponto a ponto a materialidade e tudo, se você me permitir. Eu Com até toda comento. certeza. Então, vamos lá. Feito todo o procedimento, primeiro que foi mudado várias vezes, eu, inclusive, estava preparada
no dia 30 de janeiro, né, desse ano, ir para o júri, que ia acontecer, e já estava todo mundo lá, teve pessoas que vieram do exterior para participar desse júri, quando de novo ele conseguiu anular, certo? Porque uma das pessoas que estariam... Olha onde é que foi, né? Que um detalhe mínimo levou esse cara a sair pela porta da frente, e é claro que se vai lutar até o final para se reverter isso. Gente, o primeiro quesito, Marcondes, você sabe disso, né? Mas nem todo mundo que está acompanhando o teu programa sabe. O primeiro quesito que o juiz responder é: há provas da materialidade desse crime? Então, a pergunta no item 1 foi o seguinte: no dia 12, né, 2 de 12 de 2015, horário tal, barará, envolvendo Sofia, ela sofreu ferimentos descritos nos laudos de exame necroscópicos da página 357 a 371. Os quais foram a causa da sua morte, ou seja, o que está sendo perguntado? Foi apresentado todos os exames, tudo, a vítima é a Sofia, ou seja, o júri conseguiu comprovar a materialidade desse assassinato, não acidente, porque ele volta a dizer, ele é denunciado pelo assassinato, porque se trata, volta a dizer, de asfixia mecânica, ou seja, né? Daqui para cá, certo? O que o júri respondeu? Sim, não há dúvida da materialidade. Ela foi assassinada pelo pai. O item ponto 2, certo? Que é a autoria. Só para voltar um pouquinho para o pessoal entender. Essa primeira pergunta, traduzindo, tá? Seguinte: aconteceu um crime? Esse crime para vocês existiu? Sim. Aí os jurados vão falar sim ou não. Aí Sim. Nessa resposta aqui eles falaram sim, existiu um crime. Não, Quando eles falam materialidade, eles dão a informação se existiu um crime e as condições do crime foram essas. Vocês concordam? Sim ou não? Ou seja, né, vai lá os peritos, os médicos, a delegada, todo mundo. E está tudo isso por exames, por fotos. E aí é perguntado assim: houve isso? Vocês concordam com o que a perícia mostra, com tudo isso? Eles disseram sim. No 1.2 é a questão da autoria, certo? Tipo, foi ele mesmo, ele estava sozinho, né? Houve a chance, até porque ele disse que ficou 10 minutos no banheiro, de o apartamento ter sido arrombado, ter sido outra pessoa. Então, a pergunta é: o acusado, seu Ricardo Krause, foi o autor das agressões mencionadas no item anterior? Ou seja, de novo, descrito nos laudos, que a gente vai... De novo, os jurados disseram sim, foi ele, não há dúvida, né? Aconteceu tudo, ele bateu, teve perfuração de tímpano, teve contusão cerebral, tudo isso, 21 lesões. E, em função disso, dele ter agredido dessa forma a criança, ele vai e mata a criança para esconder. De novo, os jurados responderam sim. Não há dúvidas, foi ele. Só havia ele e a criança. Ok? Antes de você continuar, deixa eu explicar para o pessoal. De novo. O que acontece? No jurídico, no júri, as palavras às vezes não são usuais a nós como sociedade. Nós somos leigos, não somos praticantes do direito. Então as palavras às vezes parecem ser formais demais, no entendimento de ofício, porque qualquer pessoa pode ser jurada, é a sociedade. Não é pessoa que conhece direito, que seja engenheiro, que seja médico, não. Pode ser uma pessoa que não tem nem ali o segundo grau. É uma pessoa da sociedade que vai julgar. E essas palavras às vezes confundem. Então, traduzindo, a primeira pergunta é: existiu um crime? Esse crime está comprovado? Sim. Aí os jurados responderam sim, embora as palavras sejam difíceis. No segundo, o acusado, o fulano de tal, no caso o Ricardo Graça, ele é o responsável pelo crime descrito acima? O jurado lá disse sim, só que não são com essas perguntas, são perguntas mais formais, utilizando um vocabulário mais formal. Pode continuar. Sim. O item ponto 3, porque assim, lembre que, chegando num ponto, todos os outros itens ficam prejudicados, né? 1.3. O jurado absolve o acusado? Não. Né? Ou seja, não temos dúvida da materialidade, da autoria, certo? Aí,
vai para o item 1.4, que aí é onde eu chamo a responsabilidade, muitas vezes, né, de quem se candidata para ser jurado. A pergunta é: o acusado agiu com culpa na modalidade negligência, eis que deixou a criança sozinha no quarto sem a devida fiscalização? E aí, o senso comum diria aqui, se eu te pergunto, né, houve culpa? O que tu responde, Marcondes? Se Cara, você... porque eu conheço um pouco, né? Sim, Sou curioso, sim, mas a grande 99% das pessoas, 99,9% das pessoas vai falar, lógico que houve culpa. Todo mundo, vocês que estão assistindo aqui agora, houve culpa ou negligência do acusado? Respondam antes de saber o que sim, acontece quando vocês respondem isso. sim. Todo mundo vai responder sim, teve culpa, com Claro, toda certeza, imagina. indignação. Sim, Pode sim. continuar, Maria, pode continuar. Aí, veja, os jurados responderam sim. Só que quando eles respondem sim, se houve culpa, é um crime culposo e não doloso. E aí ele é inocentado. Olha a pegadinha aí, gente, por não Entendeu? conhecer E a partir direito. daí, a partir daí, os jurados, tudo o resto fica prejudicado. Tudo o resto fica no. Quer dizer, Não, nem culpa. volta. Houve Cu, culpa. Ou seja, culpa é uma coisa, dolo é outra. Culpa, ok? Significa que você não premeditou. E no caso dele, ele premeditou sim. Ele matou essa criança, a própria filha, para encobrir o espancamento e o sofrimento a que ele submeteu ela. E aí ele sai pela porta da frente. bem, Agora, para vocês entenderem, vamos entender esse ponto, porque vamos falar do sim, jurídico. sim, Quando tem essa pergunta, ou ele teve culpa, se transforma em culposo, como a Maria do Carmo disse. Culposo é que você faz um ato, mas você não premedita, e você não tem a verdadeira intenção de retirar a vida. Vira um homicídio culposo. Como exemplo, um acidente de carro, em que você se acidenta e a pessoa ali acidentada, que não é você, perde a vida. Os dois carros batem, colidem, uma uhum, pessoa se fere e a outra perde a vida. A pessoa ali que perdeu a vida, ou a outra pessoa talvez seja responsabilizada e fala: olha, você tirou a vida dessa pessoa, você vai sim, responder por um crime culposo. Você tirou a vida, mas você não tinha intenção. sim, Como teve essa pergunta, a pegadinha transformou esse homicídio qualificado em sim, homicídio culposo, que a pena é mínima. sim. E aí, Aí, essa pegadinha transformou todo o processo. Pode sim. continuar, amor. Bom, aí vamos voltar então, não é assim, ponto a ponto, porque eu volto a dizer, eu poucas vezes vi Marconde, olha que eu já vi, tanto participei presencialmente como li, eu nunca vi um trabalho tão bem feito de uma equipe multidisciplinar numa perícia. Assim, o número de fotos que tem do local, desta criança, da necropsia e etc., ao ponto deles chamarem a dentista dessa criança, eles fizeram um busto, eu acho até que eu mandei para ti, eles fizeram, no caso Nardoni, eu acho que todo mundo lembra, no caso da Isabela, foi uma imagem que chocou o Brasil, né, a reconstrução daquele crime, porque eles fizeram uma boneca do tamanho, né, da criança, jogaram, aquilo tudo chocou. No caso da Sofia, eles fizeram o busto, né? O tamanho do rosto da criança, o tamanho da sacola, fizeram simulação por computador, tudo, ok? Mas vamos ao contexto dessa situação e pegar ponto a ponto. Primeiro, o que é estranho é que, assim, naquele dia 2 de dezembro, o Ricardo parecia com tanta saudade dessa filha, né, que liga para a mãe. Eles estavam numa discussão mais pacífica da questão da pensão, e ele enrolando para não assinar o tempo todo aquilo, né? Mas ele liga pedindo, ele estava morando muito próximo à escola que ele estudava e aonde, né, a criança morava. Ele pede para ir pegar a filha na escola, né? A Lígia coloca que primeiro irá assinar os dados, etc., mas não nega. Assim, ele diz que vai assinar. E o que é estranho? Se eu estou com muita saudade, né, de novo, da minha filha de 4 anos, que é uma criança,
O apartamento que ele morava era um apartamento que não era propício, vamos dizer assim, para uma criança se interter. Ele pega a criança às 16h30. Então, o horário que a gente tem é o seguinte, Marco, nós temos de 16, mais ou menos, e 30 que ele pega a criança, porque, né, foram chamar a menina na sala, etc. E até o momento que a gente tem, e se tem, por quê? Foi, de novo, foi pedido quebra do sigilo telefônico, telemático, de mensagens e tudo. E é estranho porque, nesse meio tempo que ele pega a filha e leva para o apartamento para ficar com a filha, entre 16h30 e 19h22, que é onde silencia o celular dele, ele teclou 103 vezes com a Isabela, com a companheira que morava, com ele, juntamente com a irmã gêmea dela, a Daniela, e 558 vezes com uma amiga. Ele não largou o celular dele, nem enquanto ele pega essa menina na escola, até chegar em casa, nem nada. Não há um espaço, dizer assim, não, ele ficou 10 minutos sem teclar com ninguém. Não. Ele teclou compulsivamente. Então, a primeira pergunta é, por que ele pegou a filha? Para botar no lado com tablet ou sei lá o quê? Já fica estranho essa pergunta. Bom, aí, o que acontece? Por que se sabe, volta a se dizer, né? O momento em que ocorreu os fatos. E aí, de novo, a coisa não fecha, porque, veja bem, 19h22 silencia tudo. Às 19h09, a cunhada dele, a Daniela, que, de novo, irmã de Isabela, gêmea, morava no apartamento com eles, né? Porque aí fica dizendo, não, a irmã, na realidade, a irmã era vizinha. Não, os três moravam no mesmo apartamento. Isabela, namorada do Ricardo, com um contrato, inclusive, de união estável, e a irmã. 19h09, ela sai de casa. Ela sai para ir para a casa da mãe em Jundiaí. Então, se sabe, ela viu a menina brincando com o tablet, ela viu tudo ali. Voltando lá de novo, sem esquecer do perfil do Ricardo, há um dado que foi importante, que é, de novo, ele tinha um comportamento suspeito para essa mãe, inclusive, pedir uma medida de afastamento? Não. Mas, um mês antes dele matar a própria filha, a Isabela fica com a suspeita de que está grávida. Certo? E a quebra, e ele não queria, assim como no caso da Sofia, ele queria que ela fizesse um aborto, ele não queria de jeito nenhum. E aí a quebra do sigilo, né, das buscas dele, tem lá um print. Sabe o que ele estava pesquisando enquanto achou que a companheira em união estável, Isabela, estava grávida? Bem, eu desconfio ali alguma coisa aqui para interromper a gravidez. Veneno para matar seres humanos. Ok? Ok. Então, assim, a gente vai somando para compor. Veja. Aí, 19h22, silencia tudo. Silencia, ele desaparece. O que ele conta? Que, como ele tinha combinado de se encontrar com a Isabela, né, e com as amigas dela, que até mais ou menos 19 horas ele entregaria a Sofia e encontraria com eles. Mas, até 19h22, ele ainda está. Né, a Isabela já está a caminho do restaurante que eles iam se encontrar e ele ainda está teclando. Ali ele diz que ele entra no banho, sem fechar a porta, ele toma um banho de 10 minutos, certo? E é quando ele sai, chama a Sofia não aparece, e ele se depara com aquele cenário da criança no chão, sufocada, com uma sacola igual a essa, certo? É impossível uma sacola dessa, é impossível. Aí, veja, aí nós temos 19h22, vamos calcular aí, temos 19h22, cessa tudo, das 6 da manhã é o horário que ele cessa, das 6 da manhã às 19h22, silencia o WhatsApp dele. Nós temos 10 minutos de banho, certo? Uhum. E nós temos a primeira ligação dele para pedir socorro, que é para o pai.
que ele não liga para o SAMU, ele liga pai, como o Nardoni fez, que é 19h54. Então, nós temos registrado, tem como a prova, a materialidade, concorda? Concordo. Então, nós temos 19h22 a 19h54. Nós temos um banho de 10 minutos. A gente está falando 32 minutos, mais 10 minutos, 22 minutos. Exatamente. Ele ficou 22 minutos parado na porta do banheiro olhando para a cena, é isso? O que aconteceu nesses 22 minutos? Isso ele não explica. O que aconteceu naquele apartamento? Só que tem um dado. O corpo fala. Fala. Isso é verdade. E aí fica um alerta, inclusive, para esses criminosos que acham que podem matar de forma cruel uma criança, e o corpo só fala externamente, internamente também o corpo fala. E os dados científicos não permitem, ok? Então, veja, de novo, o que aconteceu nesses 22 minutos e o que a perícia e a polícia conseguem comprovar. Há uma contradição que é, desde o primeiro, assim que isso ocorre, aí, de novo, a polícia foi, assim, isolou o local, foi todo mundo para lá, delegada, perito, 5 da manhã foi todo mundo para a delegacia, né? O tempo inteiro ele coloca que, quando ele vê a criança, a primeira providência dele, e eu volto a falar, nós estamos falando de uma pessoa que foi escoteiro, gente. Hoje isso não é muito comum, mas eu já participei. Né? Na escola ou na atividade como escoteiro, a primeira coisa que a gente aprende é primeiros socorros. Né? Sim, É minha filha, que fez 11 anos agora, no colégio, foi ensinado ela primeiros socorros. Sim, ou seja, veja, o que ele coloca? Que ao ver aquela cena, né, ele sai do banho, ao ver a cena, ele pega a criança do chão sem mexer, sem nada, e bota na cama. Foi a primeira providência dele, ok? O que eu volto a dizer, gente, por mais que existam, a gente sabe que cada ser humano reage de uma forma diferenciada frente a uma situação dessa, mas não é possível você acreditar que você, Marconi, você consegue imaginar você ver sua filha desmaiada no chão, uma sacola na cabeça e a primeira providência não se arrancar a sacola, gente? Não. Maria do Carmo, eu não vou nem lembrar se eu tô nua ou não. Vou sair gritando, eu já te falei, vou sair gritando, pedindo ajuda. Eu não vou nem saber se eu tô nu, como eu tô saindo, se eu tô descalço, se eu tô com bermuda, se eu tô com camisa, não importa. Eu vou sair gritando, pedindo ajuda a Deus e o mundo. Concorda? Concordo. De novo, a vizinha de porta dele era médica. Médica. Veja, eu vivi isso. Eu vi minha filha convulsionar, eu não quis saber. Sabe, a gente foi para o hospital, quando eu cheguei no hospital, como que eu estava de pijama? Eu quero saber, se eu tivesse nua, com certeza eu ia do mesmo jeito. Não. Ele coloca, na primeira vez, na segunda, e isso foi gravado, gente. E lembrando, uma coisa, e depois eu vou voltar ao detalhe da delegada, uma coisa que chama a atenção da delegada, do caso, que foi a doutora Ana Paula, né, e teve como assistente o Paulo, como eu coloquei, além de vários dados que eu vou citar, uma das coisas que chama a atenção dela é que quando ela chega no local do crime, 10 e pouca da noite, o pai já está, o Ricardo, ele está com 2 advogados. A Lígia estava com o pai dela e com um pastor, um religioso da igreja. Ele não, ele está com 2 advogados. Marconi, a tua filha morreu. E tu, em vez de estar desesperado, tá não sei o quê, tu já está com 2 advogados, por quê? Qual o motivo? Eu, se sou inocente, eu ia chamar meu pai, minha mãe, sei lá quem eu achasse que pudesse me ajudar, mas eu ia chamar advogado para quê? Aliás, vamos às ligações dele, que, de novo, está assim detalhado. A primeira ligação de 9h54, ele liga para o pai dele, o Eduardo Najar. 19h54. 19h54, por isso que a gente sabe esse prazo de 22 minutos, o que aconteceu. Não atende. Isso considerando o banho de 10 minutos, se é que aconteceu, não? Exatamente.
No segundo momento, ele liga automaticamente, 19h54, o pai não atende, ele liga para a Isabela, que também não atende, 19h55, o pai liga para ele, e fica 1 minuto e 4 segundos conversando com ele. 19h56, a Isabela liga para ele, e ele fala que a Sofia estava desacordada para vir para casa, conversam 12 segundos. 19h56, ele liga para o SAMU e fica 19 minutos. Ok? Depois a gente vai discutir bem essa questão do SAMU, porque o áudio do SAMU comprova que nem com o SAMU, falando com ele não tira a sacola. Ele não faz nada, nem com orientação. A Isabela, sim, faz. 20h17, a Lígia recebe uma ligação, né? E aí ela não atende 2 ligações, até que às 20h17 ela atende. E aí, como ela só ouve o Ricardo chorando, porque não é o fato de você ter assassinado uma criança que você não chora. Tenho dúvidas se por pena da criança ou por medo das consequências do que ele ia ter que enfrentar. E aí Isabela diz o que aconteceu e pede para ela ir para lá. A Lígia, por sua vez, liga para o pai, né, pedindo que o pai vá para lá. O pai diz, não, espera aí que eu vou te pegar e a gente vai junto, ok? Às 20h18, porque aí já está a Isabela lá fazendo os procedimentos, o SAMU chega, etc., né? De novo, ele liga para o pai, Eduardo Najar, é o pai dele. Às 20h33, veja, que está lá a médica, a mãe desesperada, porque a mãe, a Lígia, quando chega, vê aquela cena, vê a médica, os socorristas saírem de cima da menina dos procedimentos, senta com ela no sofá e diz, tua filha morreu. Tanto que a vizinha só acorda pelos berros e o desespero da mãe e do avô. É onde ela abre a porta para ver o que está acontecendo, oferece ainda ao avô que morreu, né? Depois, morreu depois do primeiro julgamento, graças a Deus, né? Não viu essa anulação, isso tudo, porque a neta era tudo para ele também. Às 20h33, o seu Ricardo está ligando para o advogado Eduardo Vital. Marconi, de novo, a tua filha acaba de morrer. E o teu procedimento não deu, bem dizer, 1h10 que a tua filha, que acontece, você sai do banheiro, vê tua filha no chão, toda aquela confusão, e 1h10 depois tu está ligando para um advogado, por quê? Para quê? Para quê? Concorda? Concordo. Bom, o fato é, na primeira, eles são ouvidos naquela madrugada mesmo, certo? A delegada, quando viu o cenário, não teve dúvidas, tanto que eles vão às 7h para acompanhar a necropsia, porque só de olhar a reação que estava acontecendo, aquilo estava muito estranho para ser um acidente, certo? E aí, questionado desde a primeira vez, ele coloca que não tirou a sacola e depois a gente pode comprovar pela ligação do SAMU. Porque ele fica 5 minutos com o SAMU. E o cara dizendo, doutor, né? Seu Ricardo, tira a sacola, faça isso, faça esse procedimento de ressuscitação. E você não ouve, ele diz que botou o celular em viva voz em cima da cama. A Isabela mandou um recado no WhatsApp perguntando, supostamente ele está fazendo procedimento de ressuscitação, certo? Certo. Ele está com o SAMU. Ela manda perguntar se quer que ligue para o pai, ele diz que está com o SAMU. E você não escuta nada. Diferente de quando a Isabela chega, que você escuta ela fazendo os procedimentos, o cansaço de tentar nada. Tanto que, não ouvindo nenhum barulho nem nada, os socorristas que estão a caminho perguntam, seu Ricardo, o senhor tirou a sacola? E ele não tinha tirado. Questionado, inclusive 1 ano depois, se você vê a cena, questionado, porque o que ele coloca? Que ele levanta, o que já seria impossível, de novo, né? Porque se é uma sacola dessa, Marconi, você consegue fazer isso e deixar assim. Esse plástico duro, tu não consegue fazer isso sem que ela caia. O que ele alega? Ele alega que ele levanta até aqui, ele vê muito sangue, ele vê aquela espuma característica que depois a gente chamado de cogumelo, e que não era bonito.
E aí ele tampa o rosto da filha. Tanto, um ano depois, de novo está gravado. Esse depoimento dele é gravado. Quando ele diz que não era bonita, a delegada pergunta assim: não era bonito? E ele faz, eu sei, tipo assim, eu sei que a expressão não é essa, mas assim, não era agradável ver minha filha naquele estado. De novo, é estranho, né? Mas tudo bem. Bom, né? Vamos voltar ao SAMU. Ele liga para o SAMU 1956, o SAMU, né? De novo, manda ele fazer todos os procedimentos e foi muito usado toda a transcrição do SAMU. Foi, inclusive, ouvindo esse áudio do SAMU, que, de novo, toda a equipe vai acompanhar a necropsia, porque o corpo, tudo, o cenário, o corpo não indicava de jeito nenhum um acidente. Porque o que a delegada coloca quando ela chega e que ela estranha lá? Primeiro, a Sofia, né? E aí depois vamos até esclarecer alguns termos. A Sofia, quando a delegada chega, e claro, os policiais que estavam ali, as pessoas foram. Ela olha para a Sofia e a Sofia está com metade da cabeça só molhada, que era, claro, a metade esquerda. Por que num socorro alguém molharia só um lado da cabeça e o lado esquerdo, por coincidência, é óbvio, né? Segundo, né? A bagunça do apartamento. Era um negócio assim. Terceiro, que é algo que, de novo, ele não consegue explicar. Tinha muito papel higiênico, muito papel higiênico embaixo da cama, com sangue e fluidos dela, da criança. E o que ele justifica, Marcondes? Ele justifica que para atender a equipe do SAMU, durante os procedimentos, ele precisou limpar esse sangue para poder fazer o boca a boca, a ressuscitação. Que a gravação mostra que ele não fez isso em nenhum momento. A Isabela faz, ele não. Só que a gente pode compreender que isso seja verdadeiro. A criança está no chão novamente, que ele coloca, né, para fazer todos esses procedimentos. Só que também tinha muito papel higiênico com sangue e fluidos dela no lixo da cozinha. Em que momento dessa história, volto a dizer, ele sai do banheiro, vê a filha e em nenhum momento, supostamente, ele sai daquele cenário, daquele quarto, do SAMU, etc. Esse papel higiênico foi andando sozinho para a cozinha, é isso? Não é que esse papel higiênico chegou na cozinha, porque ele está sozinho, né? E não foi a Isabela que levou. Ou seja, foi feito depois, quando vai para a perícia de local, como eles chamam, foi feito o exame cluminal. Né? E o exame cluminal aponta o quê? Sangue, é óbvio, no banheiro, no box, etc., porque ele lava. Né? E na cozinha, na pia da cozinha, na parede, no balcão. De novo, como é que esse sangue foi parar na cozinha? Em função, né? A delegada chega lá, vê aquele cenário, vê que não bate, escuta o áudio do SAMU. Foi. 7 da manhã estava todo mundo do outro dia para assistir a necropsia. E o médico olhou, claro, externamente, a priori, já disse: não bate. Né? Não tem como isso tá batendo. Sim, isso aqui não foi um acidente. E aí, não é à toa que eles rapidamente pedem que ele seja preso e ele acaba sendo preso durante o próprio velório da filha, ok? E aí a gente vai para aquilo que a gente diz, né? Que o corpo fala. E aí, de novo, ele fala com fotos, porque a quantidade e o trabalho dessa perícia multidisciplinar, né? Para comprovar, para mostrar cientificamente. E olha que eles tentaram, o pai do Ricardo, a defesa do Ricardo, tentou de tudo, ok? Vamos lá. Né? Primeiro,
E houve uma alegação que foi. Primeiro foi a visão, né, ali do local de tudo isso. Segundo, eles tentaram, inclusive, pedir a nulidade, porque levou muito tempo para sair. Eles tiveram cuidado, tá, Marconde, de recolher. Porque houve isso, foi muito usado, houve uma suspeita. Em vez, porque não é incomum, e eu vivenciei isso, eu volto a te dizer, não apenas como espectadora, mas vítima, né? Não é incomum, e isso também aconteceu no caso do... a pessoa, quando morre, ela solta, né? Um relaxamento do esfíncter anal. Então, não é incomum você olhar aparentemente e supor que havia a possibilidade de ter alguma questão de abuso, porque ela estava, né, com... Só que sai na imprensa, e isso foi muito usado, e é uma técnica muito comum, eu sei disso, né, de que havia uma laceração no ânus, que não era, houve uma dilatação, e isso é normal. Mas eles tomaram cuidado de pegar a Sofia, acho que por causa do calor do apartamento e etc., ela estava só de calcinha e de camiseta, né? Então, assim, eles recolheram as roupas dela, eles recolheram, claro, os papéis higiênicos, eles recolheram material do banheiro, cabelo, havia um quarto, né, que eu acho que era usado pela irmã, havia material lá, havia calcinha de mulher, havia camisinha usada. Tudo isso foi feito exame de DNA, ok? Mas o fato da imprensa ter divulgado, né, a fala da delegada de uma dilatação que foi retratada como uma dilaceração de anos, isso foi usado assim para tentar encobrir o resto tudo, ok? Mas não houve, ela não foi vítima de abuso sexual. Isso é... Bom, além disso, o que a perícia vai mostrar claramente, e eu volto a te dizer, né? Assim, o trabalho foi... E aí há uma questão que, de novo, a gente precisa tomar cuidado, gente. Eu não sou Marconde advogada, então eu não tenho obrigação, né, de entender termos jurídicos, ok? Assim como, né, nem eu nem tu somos legistas, a gente também não tem que entender determinados termos. Mas, por isso, a necessidade de atenção absoluta e das pessoas que querem compreender, porque que não há dúvidas. Eu não tenho dúvida em afirmar que o Ricardo Kraus Najar é um criminoso e matou essa criança. Vamos lá. Primeiro, né, o que a perícia mostra, e depois a gente vai para os termos científicos. O que aconteceu ali? Se foi uma crise histérica, o que foi, não interessa. O fato é, esta menina, tá? E aí eu acho que tem a foto aí, eu não sei se dá para mostrar ou não. Ele era destro e a menina tem. Para você ter uma perfuração de tímpano, ele deu um tapa, provavelmente, tão forte nessa menina, que para você ter perfuração de tímpano, você tem que ter uma pressão que leva a essa viscera, que no ML o médico só vai conseguir, porque aí o que aconteceu? Na perfuração de tímpano, a dor é imensa, imensa. Essa criança deve ter chorado muito e sangra muito. E aí, ao secar, e por isso um lado da cabeça está molhado, certo? O lado esquerdo, por coincidência. E ele era destro. Sim, ele era destro. Então, veja, quando ele tenta tamponar isso, faz um coágulo. Tanto que no ML, o médico, o legista, teve que perfurar esse coágulo para ver a perfuração de tímpano. Certo? Certo. Segunda questão. As pessoas não sabem a diferença, né, ou como é que ocorre uma concussão cerebral. Né? E
é o que quebra um laudo deles, porque eles trazem, eles pedem, eu até vou lembrar aqui o nome, que eu nem sabia que poderia ser feita essa perícia. Eles pedem uma perícia, eu nem sabia que existia isso, tá? Chamado cálculo de força de impacto médio, onde o perito ele vai fazer um cálculo de qual seria o impacto da queda de uma criança de uma cama para o chão. Por isso que eu digo que é uma mistura de R. E segundo o resultado, certo? Esse impacto seria correspondente a 5 toneladas de uma criança caindo para isso. Só que, eu não sei se você lembra, mas eu lembro muito bem da fala da juíza do caso Henry, pela lesão e conclusão que eu já vou mostrar, né? Eu já vou apresentar para vocês. É verdadeiro que, dependendo da forma como a criança cai, ela pode ter traumatismos? Pode, pode. Imagina que ela está com a... Se fosse, volta a dizer, se fosse esta sacola, estaria grudado na boca, ela desorientada, cai no chão com impacto grande, é óbvio que ela poderia se machucar? Poderia. Mas não daria lesão de tímpano, não daria concussão cerebral ao ponto de dar edema. Daria traumatismo craniano. Porque quando você cai numa velocidade que está colocando, você não vai, entendeu? Ter lesão no útero, como ela tem. Você vai ter o quê? Você vai se quebrar primeiro. Não vai ter impacto só interno e não ter externo. Bom, o que ocorre? De novo, né? O que é a concussão cerebral? Né? Que é diferente de traumatismo craniano. Vamos imaginar, me ajude aí, Marconde, que nós estamos num carro em alta velocidade e, de repente, você tem que frear bruscamente. Você freia bruscamente, você dá um impacto com a cabeça, isso não é incomum, de tal forma que nós temos a caixa craniana, por isso que a gente tem a chamada meningite, a gente tem a película, que é a meninge, e aí a gente tem o cérebro. Numa concussão, um impacto, tu não bate com a cabeça em nada, mas assim, o impacto que você faz com a cabeça é tão grande que o cérebro balança ali dentro e dá a concussão e É como se o cérebro batesse na caixa craniana. Sim, é exatamente isso. Ele balança ali, ao balançar e fazer esse impacto, ele dá o edema. Não teve traumatismo craniano, ou seja, ele deu uma pancada tão forte, né? Tanto que há a simulação de novo feita, né? Eu vou fazer com essa mão, gente, porque esse meu braço é parado, só que é no lado esquerdo. O impacto é tão grande da mão dele que fecha o ouvido, dá a perfuração de tímpano e dá, ok? Esse edema cerebral, certo? Com isso, o que a perícia vai mostrando, né? Com isso, essa menina, é óbvio que a dor é imensa. Isso, para mim, inclusive, ele deveria pegar que nem o Jairinho, tortura. A dor é imensa, essa criança começa a chorar, a berrar. O que ele faz? Porque é isso que está no laudo. Esta menina foi feita a simulação de dente, de tudo. Como essa criança está sangrando muito, como ele deve também, ela tem 21 lesões pelo corpo. E aí a gente vai ver a diferença de cada mancha dessa, né? Porque o leigo acha assim, Maria do Carmo, né? Porque é também o que está sendo atribuído no caso Henry. Mas isso foi causado por 2 horas de ressuscitação, não sei o quê. Opa! Não vamos nos iludir. Primeiro, num caso de asfixia, como foi, né? O sufocamento as manchas características, equimoses, o livoro é completamente diferente, não é só externo, é interno. Verdade. Não é algo que eu possa causar, né? Então, assim, ela teve a pancada. Eu acho que aí, como ela berra, ele teve uma crise, aí ele sacode essa menina, porque ela tem muitas lesões. Entendeu? Ela chega a ter lesão no útero. Meu Deus. E, de novo, ela não tem, é isso que eu te digo, não foi algo assim, ele não jogou ela no chão, porque ela não quebra, ela não tem um osso quebrado. Entendeu? Bom, aí. Mas ele pode ter balançado. Não, ele balançou, provavelmente. E vamos lembrar, quando ele. E aí isso fica comprovado na perícia. O que ele faz? Ele
É comprovado que ela morre dessa forma. Ele faz isso para poder trancar, só que com a mão esquerda. Ela tem esganadura, né? E ela tem arranhaduras, ela tem isso. De cima, de baixo para cima e da esquerda para a direita. Ou seja, isso foi feito de novo. Fizeram a maquete, essa simulação. Eles fizeram por computador todas as possibilidades. Eles fizeram a maquete dos dentes dessa criança. Porque aí ela morde, assim, de uma forma simples, a gente vai falar de uma forma científica cada nome desse, ela morde a bochecha. Por quê? Vamos lembrar que para você matar uma pessoa, que foi o que ele fez, para ele matar essa criança dessa forma, mesmo ela lesionada, leva 5 minutos para a criança morrer. 5. Uma falta de ar. Né? Sim. Então, veja, tudo isso foi comprovado. Tudo isso está em foto, está em perícia, está em laudo. Cada órgão dessa menina foi fotografado, tudo. Sabe assim, é impossível você conseguir defender assim, como que essa criança tem uma lesão ou ela tem o que se chama de manchas de Tardier, ok? Em órgãos internos. E as manchas de Tardier, elas são, porque assim, tudo isso a perícia vai comprovar. Por exemplo, o perito diz claramente que essa criança chega com um monte de equimose, violácea, que é associado, né, à questão traumática, tá? Agora veja, Marconde, aí isso também está sendo muito discutido, né? Você diz assim, tá, Maria do Carmo, qual é a diferença? Porque nós sabemos, mas necessariamente quem está nos ouvindo não sabe. A maioria não sabe. Qual é a diferença de uma equimose para uma mancha de Tardier ou para o que eles chamam de livoro cadavérico, que é atribuído também no caso Henry? Primeiro, o livoro cadavérico é quando, e aí de novo não bate com a posição da foto tirada e a posição que ele diz que a criança estava. Quando ele diz que a criança está de lado, vamos supor, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar algum objeto aqui. Vamos supor que isso aqui seja uma criança. Se eu digo que a criança está assim, está nessa posição, o livoro são manchas que vai se arroxeando a partir do momento que não há mais circulação. E a tendência é as manchas serem maiores aqui, se a criança está deitada assim. Se a criança está deitada de costas ou de barriga para cima, os livoros vão estar muito mais aqui, porque é onde o sangue meio que, como se o sangue descesse. Que é diferente das manchas de Tardier. O que é as manchas de Tardier? São manchas bem pequenininhas, parecendo uma ervilha, sim, quase como se fosse um monte de pontinhos, ok? Que é característico de uma pessoa que faltou a oxigenação. Mas elas são, quase como se tivesse uma alergia, se tivesse cheio de pontinhos, que é diferente do livoro. Qualquer pessoa, assim, minimamente com base, o legista olha, ele não precisa de muito exame para dizer, opa, isso aqui não está batendo. Que volta a dizer que é diferente de equimose. Equimose eu bati aqui, eu fiz um roxo, eu bati aqui, eu fiz um roxo, e de novo, a professora da turma a professora da Sofia foi depor. A Sofia não tinha essas manchas. São 21 manchas descritas, cada diâmetro, cada centímetro, cada isso. Não havia isso. Então, vamos lá. E também as equimoses, elas, pela coloração, você Sim. consegue identificar se ela é de 24 horas, de 48 horas, se é de 72, se é de uma semana. Você consegue pela coloração. Por isso você diz equimose violácea. Você está para botar violácea, porque não teria lógica, né? Equimose verde, equimose azul. Não teria lógica ter uma cor se não fosse isso, né? Bom. E outra coisa, gente, equimose só em pessoa viva, tá? Exatamente. Teve equimose porque estava vivo. Exatamente, né? O livoro já é o quê? A pessoa está morta, né? É porque o sangue está parando. Mas veja, como é que a gente sabe que foi
uma asfixia mecânica provocada, né? Ou seja, ele faz isso para trancar a boca da criança e aí a menina fica ali 5 minutos, né? Além de toda a dor, além de tudo isso. E ele faz isso para quê? Ele faz isso para esconder todas as lesões que ele já tinha causado nessa criança. Então, teve dolo, sim, para se livrar da. Ele fez, não foi muito diferente do que o Nardoni fez. Para se livrar do que eles tinham feito com a Isabela, jogaram pela janela. Tentaram Sim. inventar. Então, veja, né? O que é a asfixia mecânica? Isso é científico, não é no corpo da Sofia. Ok? É o corpo de qualquer pessoa para saber se ela morreu, se foi enforcada, se não foi. Você tem isso, não tem como esconder. Então, primeiro, ela apresentava as manchas de Tardier, né, que são essas manchas que, veja, não é só na pele essas manchinhas, gente, também são nos órgãos, ok? Ela tinha manchas hemorrágicas, de novo, na conjuntura ocular, que são, quando é por sufocamento, você abre o olho assim, o branco está cheio de vermelhos, manchas de sangue, como essas manchinhas nos olhos. O baço, então, para quem acha que assim, não, o corpo não fala, ele fala. Quando você morre por asfixia mecânica, por sufocação direta, o baço fica com pouco sangue devido à contração que a pessoa faz para tentar respirar e há uma distensão e edema de pulmão, porque a pessoa quer respirar, não consegue, não há oxigenação, há toda uma... Além disso, É o corpo ela tentando viver. tinha o corpo tentando viver, você não consegue fazer a troca gasosa necessária de oxigenação, né? Ela tinha cianose de extremidades, que significa o quê? O roxo, né? O roxo, ok. Ela tinha também congestão ocular, ou seja, e aí ela tinha em todos os órgãos, eu volto a dizer, gente, o corpo fala de uma forma, ainda mais se você for legista, que não tem chance nenhuma, nenhuma, ok? Bom, no ovário ela vai ter um hematoma interno, né? Não há, volta a dizer, ele sacudiu ela. Diferente da Isabela, por exemplo, que ela quebra o quadril porque ela é jogada no chão, no caso dela não teve isso, ok? Os livores cadavéricos não batem com a posição que ele coloca, certo? E, assim, tudo isso, todo esse sofrimento dessa criança, porque essa criança sofreu, ela foi torturada até morrer, né? E eu não tenho dúvida, todo esse trabalho, o primeiro júri foi anulado, e aí eu não sei te dizer assim, no primeiro júri, né, o advogado que representava a família é um baita, por mais que eu não goste dele, em função, não gosto, entenda-se, né? Ele foi um dos advogados do João de Deus, por exemplo, ele foi o Uhum. primeiro. Então, assim, Entendi. mas não dá para tirar a qualidade, ok? De que ele é um baita e renomado advogado, ok? Mesmo assim, foi anulado, né? E por uma tecnicidade, não foi anulado porque há dúvidas do que o Ricardo fez. O Ricardo matou a própria filha de 4 anos para se livrar do que ele fez naqueles 22 dias Anterior. Para se livrar anteriores. do crime anterior. Nem, eu volto a dizer, nem nesse último júri, né? Agora em maio, ok? No dia 24 e 25 de maio, certo? Quando ele sai pela porta da frente e supostamente inocentado, ele não foi inocentado porque disseram assim, não, olha, a perícia não comprova. Ele não foi inocentado porque assim, não, alguém entrou lá, né? A bendita história que o casal Nardoni tentou dizer que houve outra pessoa que entrou no apartamento. Não, ele não foi inocentado. Ele foi inocentado por uma questão de tecnicidade entre culpa e dolo. A pegadinha. Então, a pegadinha. Então, é claro, eu não sei se eu esqueci de mais algum detalhe, mas assim, Não. não há dúvidas, Marcondes, de que ele é um criminoso. E veja, a gente diz assim, eu sou uma pessoa que eu digo muito isso, eu não acredito em pedófilo, seja o que for, em criminoso de um caso só.
E aí você diz assim, tá, mas ele, né, como a própria Lígia disse, foi criticada, ele demonstrava isso? Não, ele demonstrava que ele batia a cabeça dele na parede, ele nunca bateu dela ou da filha, né? Mas aí quando você pega a pesquisa dele, porque supostamente havia um outro filho vindo a caminho, né? Porque eu nunca pesquisei, posso pesquisar as consequências, mas, de novo, para que eu preciso de veneno para matar seres humanos? Eu nunca pesquisei. Eu também não. Olha, Marconi, a gente deve ser doente, deve ser, né? Porque o que nós nunca. E olha que a gente é curioso, a gente trabalha com isso, mas a gente. O fato é esse. O fato é que há uma mãe que chora, há uma família. O pai da Lígia não suportou, né? Que busca por justiça, porque uma criança foi morta de forma. Ela foi primeiro espancada, depois ela é assassinada. Não há dúvidas disso. E não é justo, e mais do que isso, não é só uma questão de justiça pela Sofia ou pela Lígia, pela família Câncio. É uma questão de mostrar à sociedade que o crime não pode compensar. Porque depois disso, quando ele é preso, ele, né, passa a trabalhar na cozinha. Depois disso, ele é contratado por vários restaurantes e hotéis, gente, conhecido, inclusive. Ele pede autorização para fazer gastronomia, né? Sim. O crime compensa isso, eu posso sair matando crianças. Assim, olhe esse anjo, né? Marconi, imagine assim, você, uma pessoa da tua estatura, sabe, um ser humano, um adulto, você o ser humano é de uma covardia, e é a tua filha você espancar uma criança de 4 anos e ter as lesões que a Sofia teve a morte cruel que ela teve, e esse cara sair pela porta da frente é um tapa na cara da nossa sociedade. Concordo Por isso, completamente. Concordo a gente vai, completamente. por isso que a gente vai lutar junto com a família, junto com a Lígia. Basta de Isabelas, basta de Henris, basta de Sofias, porque essa Sofia tem a Sofia. Chega de matarem nossas crianças e acharem que pode ficar por isso. Não pode. E aí eu peço, gente, vamos ter responsabilidade. Se você se habilitou, foi convocada para participar de júris, vamos ter responsabilidade. Vamos, pessoal. É inadmissível para mim, Marconi, que há pessoas que ataquem a Lígia, atacar uma mãe, Uma, um, dizendo. uma coisa que eu queria saber, antes de Ah, finalizar, Maria do Carmo, mas eu deveria até perguntar para um advogado, mas eu nunca tive a curiosidade de perguntar isso, mas com esse caso, porque me surgiu. Quer dizer, você nunca pensa numa coisa que você não conhece. Você sim, nunca sim. pensa. E agora você me Ah, trouxe um ponto que eu nunca pensei e que eu queria saber. Não sei se você vai saber, mas depois eu pergunto para sim, outro advogado. sim. Quando o jurado está respondendo os quesitos lá, se ele ficar com dúvida no quesito, ele pode perguntar para alguém o que é aquele quesito? Só, não, ele só pode perguntar à juíza. Ah, mas ele pode perguntar a juízo. A juíza, na hora, disse. A juíza, na hora desse quesito, tá? Do quesito 4, ela disse o seguinte: o que, que ela disse? Que ela não pode explicar. Ela disse o seguinte: a, a defesa da mãe pedem que vocês respondam não. E do pai, sim. Ela deu a entender. Se vocês responderem sim, isso é o que interessa a Ricardo. Sim. E a mãe interessa não. Só que naquele momento, você fica assim, como não é uma palestra, entendeu? Mas a juíza chegou a alertar. A mãe quer não, o pai quer sim. Se o pai quer sim, seria que a resposta sim seria favorável. Mas, de novo, para o leigo, se você me pergunta, mas Carmen, ele teve culpa? Sabe, para a gente, culpa na nossa sociedade, na nossa cultura, culpa significa que eu estou te acusando, né? Se Marcondes, você teve culpa. Eu estou te acusando. Só que, juridicamente, culpa não é gravidade, quase, não é intenção, e sim dolo. É Tá? verdade. Obrigado por responder.
Imagina, Maria do Carmo, imagina. a gente vai continuar acompanhando esse caso Sofia até o final, tá? Que até que seja revertida essa decisão, mas eu vou aproveitar essa entrevista e vou te pedir um favor. Pois não, se eu puder. Não, eu queria que você acompanhasse um caso. Eu depois vou te passar o contato da pessoa, mas eu queria que você acompanhasse o caso Jeff Machado. Eu queria que você acompanhasse a mãe do Jeff. Ah, Queria sim, com muito, certeza. muito que você fizesse Não, isso. com certeza. E eu quero pedir a você e quero pedir até os espectadores, eu vou estar numa audiência semana que vem, né? Mas eu queria muito que as pessoas conhecessem o caso Laurinha, caso Laura Cecília Bittencourt, onde, de novo, uma criança de 1 ano e meio é morta a paulada pelo tio-avô na cabeça. A gente conseguiu levar ele a júri, e é um caso que, como a família é daqui, do interior, não é uma cidade grande, não é. A mídia não se dedicou tanto a esse caso, mas eu gostaria muito de poder contar a crueldade Quando também do você caso. quiser. Se você quiser para Tá gravar, para a bom? semana que vem nós vamos gravar, para outra semana, se for quando você quiser. Aqui, esse espaço que nós gravamos de quarta a quinta-feira é seu. Você escolhe o tema, você traz o tema. Obrigada, meu amigo, realmente obrigada, e obrigada a todo mundo, né? Eu volto a dizer, eu tenho pedido a todo mundo que nos segue, que passe a seguir teu canal, ok? Porque eu até parei de fazer lives, porque como a gente acompanha muito esses casos, né? Mas eu te agradeço e peço a todo mundo que possa, por favor, né, prestar atenção nessas questões, e de alguma forma a gente precisa parar isso, Marcondes, né? Assim como a gente precisa parar esses ataques que agora estão virando uma banalização, principalmente aqui no Sul, porque aqui há muitas células nazistas, ainda, lamentavelmente, mas a Eu gente precisa. converso muito com a promotora Lúcia Calegari e ela é uma Uhum. verdadeira guerreira contra essas células. Ela, há pouco Sim, tempo atrás, ela fez um júri que eu vou até chamá-la aqui para a gente falar exatamente sobre esse tema. E você está sim. certíssimo, existe muito isso no Sul, infelizmente. Sim, sim. Como eu sou do Sul, a vida inteira eu cresci, inclusive, com esse discurso. Né, chega um negócio doentio, que você vê pessoas negras que se consideram alemãos legítimos, assim, né? É um negócio realmente assustador. E eu volto a dizer, a gente precisa de alguma forma fazer um trabalho preventivo. Não adianta, claro, adiantou no Paraná agora botar o botão do pânico, adiantou, conseguiram rapidamente chegar nas. A gente precisa fazer um trabalho preventivo, porque hoje você não tem mais. Antigamente, Marcondes, você tem uma filha, eu sei, né? A gente tinha medo se o filho saísse para a balada, se o filho fosse para um bar. Agora a gente tem pânico se nossos filhos forem para a creche, para a escola, é isso? Que Exatamente. sociedade é essa? Né? É Não. isso, Marcondes, para hoje. Maria do Carmo, muito obrigado por você doar o seu tempo aqui pra gente. E mais ainda, eu só tenho a te agradecer por dar o seu tempo para as pessoas que precisam, que não têm apoio, que você dá voz para ela, e que você dá muito mais do que voz, você dá carinho, você dá conforto, e você busca, através dela, através dessas pessoas, justiça para uma sociedade. Justiça essa que você mesma não conseguiu por conta da sua filha, que você também é mãe de vítima. Sim. E nessa força, no seu perder, você ganhou essa luta. Então só tenho que te agradecer, tá bom? Fica com Deus e até semana que vem. Você também, um abraço, Marconi, um abraço a todos vocês. Beijo. Fica com Deus. Obrigada. E é isso, gente. Finalizamos mais um caso complicado, né? Maria do Carmo deu detalhes aqui absurdos sobre isso, então todos agora conhecem o caso Sofia Câncio. E nós vamos continuar falando desses casos com Maria do Carmo para alertar sempre a sociedade. Quem puder, curta, compartilhe, mande para os amigos, para os vizinhos, se torne inscrito, se torne membro se puder, apoie o canal, porque esse tipo de matéria aqui, infelizmente, a plataforma não monetiza, então nós temos que continuar nosso trabalho, e para continuar nosso trabalho, nós precisamos de dinheiro. Eu vou entrando com outro projeto também junto com vocês, que vai ser para angariar fundos para pagar advogados para pessoas que não têm condições. Vai ser um projeto futuro, tá? Então eu agradeço a todos, muito obrigado, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.